Lula está na África do Sul para a 15ª Cúpula dos BRICS e o foco é a expansão do bloco dos países emergentes. Proposta de limitar as compras parceladas sem juros em até 6 vezes causa descontentamento entre consumidores e comerciantes. E você vai ver também. Governo vai investigar a empresa 123 Milhas por cancelamento de viagens promocionais. Ônibus que capotou com torcedores do Corinthians e vitimou 7 pessoas estava irregular. China anuncia mais uma redução em taxa de juros. Medida é uma alternativa para frear a desaceleração econômica do país. E sábado foi o dia da retomada para o Ministério Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. O encontro lotou a sede de São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos, ou 1h03 se você preferir, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde para você, Dani, uma ótima semana. Uma ótima tarde para você, uma ótima semana para todos nós, não é verdade? Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, o presidente Lula já está em Joanesburgo, na África do Sul, para participar da Cúpula dos BRICS. O encontro, que começa amanhã e vai até quinta-feira, conta com representantes de mais de 30 países. A 15ª Cúpula dos BRICS, o grupo formado por 5 grandes economias de países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai acontecer entre terça e quinta-feira, com a participação de representantes de 35 países. Esta vai ser a primeira reunião presencial de cúpula dos chefes de Estado dos BRICS desde a pandemia, em 2020. Entre os integrantes, o presidente Lula vai ser o único líder que participou da fundação dos BRICS, em 2009. Na comitiva brasileira estão também a primeira-dama, Janja da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, além do assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. O lema do evento em 2023 é BRICS e África, parceria para crescimento mútuo acelerado, desenvolvimento sustentável e multilateralismo inclusivo. Um dos assuntos da cúpula deve ser a criação de uma moeda comum para o comércio entre os dois continentes e a inclusão de outros países no grupo. Mais de 20 nações já demonstraram interesse em fazer parte, como Egito, Irã, Argentina e Venezuela, por exemplo. Após o fim da cúpula dos BRICS, o presidente e os ministros da comitiva vão a Luanda, capital da Angola, para reuniões bilaterais na sexta e no sábado. Lula deve se encontrar com o presidente angolano João Lourenço. Antes de voltar ao Brasil no domingo, o presidente deve participar da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e vai ter reuniões bilaterais com lideranças políticas internacionais. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a instituição estuda limitar o parcelamento de compras sem juros em até 6 vezes. O objetivo é diminuir os juros do rotativo, que chegam a 450% ao ano. De fato, é enorme. A medida causou um grande descontentamento entre consumidores e também entre os comerciantes, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Olha só, para a gente ter uma ideia de quanto essa modalidade de pagamento é importante para a economia do país, uma pesquisa feita pelo SPC Brasil mostra que 79%, quase 80%, dos consumidores costumam pagar suas compras em parcelas, principalmente roupas e eletrônicos. E esse assunto polêmico é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o educador financeiro Fernando Lamounier. Olá, Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. E, Fernando, a gente começa lembrando, né, que esses juros de 450% ao ano do rotativo, eu queria saber de você se eles se justificam, esse valor poderia ser menor, afinal, essa situação se tornou um ciclo vicioso. Os juros altos fazem a inadimplência crescer e a alta da inadimplência, por sua vez, puxam os juros para cima? Não tenha dúvida, é um cenário que a gente só vive no Brasil, isso é importante deixar muito claro para a população brasileira.
Existem algumas coisas na nossa economia que são verdadeiras jabuticabas, né, que só tem aqui no Brasil. O governo tem batido muito já há alguns anos em tentar disciplinar ou regular esse mercado, porque, lamentavelmente, existe várias formas de você ter crédito barato, crédito facilitado no mercado, só que a custo altíssimo. E os números não mentem. 80% da população brasileira atualmente ela está endividada. Isso significa que de cada 10 pessoas, 8 estão endividadas. 40% do consumo brasileiro é cartão de crédito. O cartão de crédito ele pode ser uma grande alavanca de consumo para a população real, para o brasileiro médio, mas ele é um grande risco que as pessoas têm em fazer compras parceladas, sem juros e que não têm condição de pagar. Por isso, o Banco Central, obviamente, ele quer agir em conjunto com o governo federal para disciplinar esse mercado, porque na situação atual ela é perigosa a nível nacional para toda a economia brasileira. Bom, essa primeira proposta apresentada foi de limitar o número de parcelas em até 6 vezes para compras a prazo, para elas então não terem juros. Vamos ver agora a posição da Associação Comercial de São Paulo sobre esse assunto. A inadimplência do cartão de crédito se deve à taxa de juros, que é muito elevada. O problema, na verdade, é o fato da taxa de juros ser muito elevada. Então, essa limitação, inclusive também se fala em até limitar o parcelamento sem juros no cartão, essas limitações terão um efeito negativo para o comércio, que já vem num ritmo desacelerado, e junto o consumo das famílias, junto com o agronegócio, estão mantendo o crescimento da economia. Então, a perspectiva é bastante desfavorável. Bom, Fernando, e na sua opinião, você acha que essa medida vai trazer mais prejuízos do que vantagens para a economia do país? Daniela, Kleber, num primeiro momento, a gente pode ter uma desvantagem grande numa redução de consumo, uma vez que grande parte do consumo brasileiro ele é calcado no cartão de crédito. Mas a longo prazo, essa é uma decisão que pode ser sustentável, porque a realidade que a gente vive hoje com 80% das famílias endividadas, ela não é saudável para um país. Então, pode sim haver uma redução do consumo, isso é algo que tem que ser previsto pelos pequenos comerciantes, pelos grandes negócios também, mas no futuro, em tese, você vai ter menos gente negativada, menos gente pagando juros sobre juros. Infelizmente, o economista disse de uma forma muito acertada, os bancos cobram juros altíssimos, mas é o que é. A gente vive numa economia de mercado, né? E a interferência estatal ela é sempre complicada por conta disso. A taxa de juros é alta porque a inadimplência é alta porque a taxa de juros é alta, é aquele velho ovo ou a galinha. Alguma coisa tem que ser feita para romper esse ciclo, e aí vem o governo, com o seu poder, com a caneta que ele tem na mão, tentando limitar isso. Conseguindo, a gente vai ter uma redução no número de endividados, tendo uma redução do número de endividados, a gente pode fazer pressão nos grandes bancos desse país para uma redução da taxa de juros, que realmente é altíssima, o spread bancário é muito grande, e só ver os balanços DREs dos grandes bancos. Os lucros são bilionários ano após ano. Alguma coisa tem que ser feita para mudar a realidade atual, não é a ideal. Uma medida que vai demandar aí uma reeducação financeira. A gente acaba de conversar com o educador financeiro Fernando Lamounier. Muito obrigada pela sua participação, Fernando. Obrigado, estou à disposição. Até mais. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar de uma notícia triste. Pelo menos 7 pessoas morreram em um grave acidente de ônibus com torcedores do Corinthians. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro, quando capotou na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo, em Igararé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após um jogo contra o Cruzeiro. Dos 43 passageiros, 36 ficaram feridos, sendo um em estado grave. 6 deles recusaram atendimento médico e 27 foram conduzidos por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, Artéries Fernão Dias e a Polícia Militar. Um helicóptero da PM precisou usar uma tecnologia de visão noturna para socorrer uma vítima. O vídeo mostra o resgate. O helicóptero pousou na estrada para prestar socorro para um dos feridos. Os militares do Comando de Aviação da Polícia Militar de Minas Gerais utilizaram óculos de visão noturna para resgatar as vítimas do acidente. Antes do veículo tombar,
Testemunhas informaram que estava quase todo mundo dormindo, mas alguns perceberam que ele estava rápido demais e pediram para o motorista diminuir. Foi quando o motorista gritou que tinha perdido o freio. Começou então a gritaria e todos acordaram. Logo depois, o veículo capotou, segundo relato de torcedores ao Corpo de Bombeiros. Após o capotamento, sobreviventes relataram que os passageiros começaram a tentar sair pela janela e ajudaram a puxar outros torcedores, mas alguns ficaram presos nas ferragens. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus estava irregular. Segundo a agência, o veículo não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. E veja a seguir, China anuncia mais uma redução em taxa de juros. A medida é uma alternativa para frear a desaceleração econômica do país. E você vai ver também, o sábado foi um dia de retomada para o Ministério Homens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Já já a gente mostra como foi esse encontro que lotou a sede de São Paulo. Até mais! Nós estamos de volta mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora, 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E olha só, o governo federal cobrou esclarecimentos da 123 Milhas por cancelamento de viagem. A notificação deve exigir que a empresa crie um canal de comunicação de fácil acesso e pronta resposta para os clientes. A agência online de viagens 123 Milhas vai ter de prestar esclarecimentos depois de cancelar pacotes promocionais para seus clientes. A informação foi dada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na sexta-feira, a 123 Milhas suspendeu os pacotes e a emissão de passagens da linha promocional. A medida afeta viagens vinculadas ao produto promo para o período de setembro a dezembro de 2023. O secretário nacional do consumidor, Vadi Dalmos, informou que a notificação é para solicitar que a empresa 123 Milhas explique o caso. Ele lembrou que essa foi uma rescisão unilateral de contrato. Dalmos ainda informou que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a oferta de vouchers feitas pela companhia para repassar os cancelamentos é ilegal. A notificação do governo federal deve exigir da empresa que crie um canal de comunicação de fácil acesso e pronta resposta com os clientes. Até o momento, esses contatos têm sido feitos apenas por e-mail. O Procon de São Paulo também notificou a agência de viagens 123 Milhas, pedindo aí esclarecimentos e uma posição da empresa sobre o que tem sido feito para atender esses consumidores que foram lesados. Verdade. Aliás, se você é uma dessas pessoas que teve a passagem cancelada, nós vamos te ajudar agora a saber quais são os seus direitos. Vamos ouvir, Daniel, a orientação do Procon de São Paulo? Vamos. O Procon notificou a empresa 123 Milhas para que preste esclarecimento sobre os últimos acontecimentos do final de semana. A empresa noticiou que não vai cumprir as promoções de setembro, oferecendo para o consumidor um crédito, um voucher, para que ele pudesse adquirir outros produtos da empresa. Nós notificamos querendo saber a postura da empresa oficial, se é isso mesmo, uma vez que ela fez uma nota à imprensa, então nós queremos o registro oficial, queremos entender a postura da empresa, o que levou ela a ter essa condição, como ela informou para o consumidor, bem como entender se ela pretende manter essa condição ou se ela vai reaver o seu posicionamento. Para os consumidores que têm a sua viagem prestes a acontecer, inclusive no período que a empresa informou, ou mesmo aqueles que têm a viagem programada para férias de janeiro. Em ambos os casos, procure a empresa, apesar da informação de que os canais de comunicação não estão funcionando. Independente da resposta ou de não concordar, venha ao Procon São Paulo, procon.sp.gov.br, faça o seu registro na internet ou procure o Procon Municipal. A empresa precisa, nesse momento, sanar a insegurança do consumidor. E o melhor canal para isso é a informação. O processo do Procon é muito rápido. No máximo em 30 dias o assunto está resolvido. Não sendo da forma que o consumidor espera,
o consumidor vai poder recorrer-se ao judiciário, inclusive, se for o caso, para pleitear indenizações por dano material ou moral. E ao PROCON, um procedimento que ao final pode terminar em multa. E no destaque internacional, o Banco Central da China anunciou nesta segunda-feira a redução na taxa de juros do país. A medida é uma alternativa para tentar reverter a crescente desaceleração econômica nesse período pós-Covid-19. A economia do país foi abalada recentemente pelas incertezas no mercado de trabalho e por uma economia mundial em desaceleração, o que afeta a demanda por produtos chineses. O Banco Popular da China anunciou a redução da taxa preferencial de empréstimos de um ano, a LPR, de 3,55% para 3,45%. O índice serve como um ponto de referência para os empréstimos corporativos. A LPR há 5 anos, utilizada para estabelecer o preço das hipotecas, permanece em 4,2%. Monitoradas de perto pelos mercados, as duas taxas estão nos menores índices históricos. A medida anunciada nesta segunda, contrária à tendência de aumento das taxas de juros dos bancos centrais ao redor do planeta, tem o objetivo de estimular os bancos comerciais a conceder mais empréstimos com taxas mais acessíveis. A aguardada recuperação pós-Covid, depois da suspensão das restrições de saúde no fim de 2022, perdeu ímpeto nos últimos meses. Os números fracos divulgados nas últimas semanas aumentaram a pressão para que as autoridades apresentem um grande plano de recuperação, mas as pessoas que comandam a política econômica em Pequim continuam relutantes. A desaceleração econômica deixa em risco a meta de crescimento estabelecida pelo governo, de cerca de 5% para 2023. Caso o objetivo não seja alcançado, o país vai registrar uma das menores taxas de crescimento anual em décadas, sem considerar o período de pandemia. A Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de São Paulo, ficou lotada nesse último sábado. Homens de vários lugares do país participaram do encontro do Ministério Homens que Vencem. Verdade, Dani. E como o próprio nome do ministério diz, foi uma vitória para todos que compareceram. Afinal, homem de verdade é aquele que tem uma vida baseada na palavra de Deus. Confere comigo agora, Dani. Vamos. A alegria que vem do Senhor contagiou a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo nesse sábado. Vamos juntos adorar, não se contenha, pode saltar. Essa é a festa daqueles que vão subir. Agora nas palmas, vai! Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens do céu para nos receber. Foi assim que começou o encontro do Ministério Homens que Vencem, com a presença de milhares de pessoas. Bom dia, homens que vencem! Jesus, 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 Jesus! Ele é o nosso rei, amém? Logo na abertura do culto, o missionário R.R. Soares foi quem trouxe a palavra. Aí diz assim: eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Aí está falando conosco também. E a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, 3 coisas que a gente tem que saber. Nós somos fortes. Digo fraco, sou forte. A gente pode sentir-se fraca, mas nós não podemos aceitar essa fraqueza. Sois fortes. Deus diz que eu sou forte. Pai, eu sou capaz de lutar se o Senhor quiser. O pastor Jaime de Amorim deu sequência à pregação. Ministrou sobre a verdade. Atenção, igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que mostrar ao mundo que a palavra de Deus é verdade, mas sem força, sem violência. É aqui que você vai ter libertação, é aqui que a tua família vai ter, que o mundo vai ter, quando você se tornar testemunha da verdade. Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem não conhece João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pratica a verdade vive o extraordinário de Deus, como mostrou em seguida o pastor Carlos Silva, coordenador do Ministério Homens que Vencem em São Paulo.
Ezequias escolheu fazer a coisa certa. É aí que o vencedor se torna aquele campeão. Porque diante da peleja, diante da adversidade, ele vai ter que escolher fazer a coisa certa. E a coisa certa sempre será permanecer na presença do Pai. E foi um privilégio grande para os homens receberem a palavra do fundador, o pastor fundador da igreja, o pastor dos pastores, né? Então é o missionário, o fundador, o pastor dos pastores, que é o pastor Jaime, e depois a gente compartilhar também a mensagem. A palavra na tela e também estampada na camiseta da maioria que profetiza avivamento. E agora, no final do culto, é possível perceber que todos foram realmente avivados. Foi mesmo o dia da retomada para os homens que vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu creio que agora a gente retomou, entendeu? A gente está segurando as rédeas aí para fazer um trabalho mais bonito em o nome de Jesus, porque eu acredito que Deus espera isso da gente, que a gente possa melhorar. E como você mesmo disse, e eu também compartilhei com o pastor Jaime, eu imaginava que ia ser legal, que ia lotar embaixo, em cima, mas lá fora, todo mundo ali, entendeu? Ali na Avenida São João, ali na Timbeiras, foi surpreendente. E em novembro tem mais, então prepare-se. Dia 18 de novembro, teremos aqui mais uma reunião com os homens que vencem, será a última do ano e tem que ser melhor do que aquilo que foi hoje, porque o nosso Senhor Jesus, naquela festa em Caná da Galileia, quando ele transformou uma simples água, ele não transformou no mesmo vinho, ele transformou no melhor. E Jesus vai fazer o melhor. Dia 18 de novembro, um sábado, vai ser demais. Eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.